Olá, sejam todos bem-vindos para esta live hoje, nessa semana, como prometido na live anterior do meu lançamento do livro aí, Digital CEO da Escrita. Hoje vamos fazer uma live voltada para a escrita. Então, aquelas lives que eu fazia, né, trazendo muito conteúdo aqui que eu fazia semanalmente, então pretendo aí estar voltando com essas lives e começando hoje. Possivelmente às terças-feiras, tá bom? Então, se você já participa das minhas lives, se você já assiste aí também o que ficou gravado, você pode estar compartilhando com mais pessoas para avisar cada uma delas que estamos aí às terças-feiras e nesse horário aí às 28, tá bom? Até comecei uns 2 minutinhos antes para a gente também não ficar perdendo muito tempo, para a gente poder acelerar aqui na nossa live e também para a gente começar de fato a falar sobre a escrita. Vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live para quem chegar a entender. Hoje estamos na live 61. Eu tenho mais lives aqui no meu Instagram e também em outras plataformas, mas as que eu coloco como ensinamento eu vou numerando, porque assim eu tenho várias lives, aquelas de lançamento, lives especiais, lives que eu fiz com séries também, né, pra gente poder fazer algum outro tipo de lançamento de um outro produto aqui, tá? Então essa é como ter uma escrita que salva vidas, tá? Então uma live interessante que eu divulguei pra gente fazer hoje mesmo, então era já pra ter divulgado ontem, mas vou até compartilhar aqui com mais pessoas para que venham aqui até a nossa live participar. Você que está aí também, aproveita para compartilhar essa live, que eu sei que vai contribuir com muitas vidas, tá bom? Então aproveita. Deixa eu enviar aqui para as minhas alunas, pessoas que já participaram dos meus projetos, pessoas que gostam desse conteúdo de escrita, né? Que estão realmente precisando escrever seus livros. Então aproveita para você compartilhar e chamar mais pessoas, porque assim estaremos contribuindo umas com as outras, né? Ainda mais quando falamos de livros. Quem aqui não quer escrever um livro? Quem não quer publicar um conteúdo que saiu de dentro de você aí, que você está há anos segurando, né? Então eu quero começar já de início falando para você que está aqui comigo ao vivo e para você que vai assistir depois essa live gravada, tá bom? Então essa live é para você. Você precisa saber qual é a direção do seu texto. Muitas vezes você está escrevendo sem essa direção. Seja aí também a ajuda de alguém que você está precisando também vai ser interessante nesse processo, tá? Então, qual a direção do seu texto, né? Para onde você está mirando o seu texto, né? Você está aí com as suas canetas, né? Que eu sempre falo aqui, as canetas coloridas, que você precisa utilizar para fazer os seus rascunhos, para fazer os seus brainstorms nas folhas aí, nos cadernos que você tem, tá? Então, para onde você está mirando o seu texto, tá? E aí eu te pergunto novamente, quem precisa ler o que você escreve, tá? Porque aqui nós temos vários textos que estão espalhados por todos os perfis do Instagram e também outras plataformas que conhecemos, as pessoas escrevem, né? Então, cada uma tem um intuito, cada uma tem uma direção, cada uma tem um norte. Por exemplo, hoje, essa minha live 61, né? Nesse dia 5 de novembro, tá bom? Às 29, ela tem a direção de te ajudar a construir o seu texto, a destravar aquilo que você quer realmente escrever, a te ajudar nesse processo que você está muitas vezes aí travado, travada, porque não sabe o que escrever, tá? Então, a partir de agora, você vai começar a ter uma direção. Então, essas lives também, elas servem como esse direcionamento que você precisa para você começar a ter o desejo de escrever. Eu lembro que quando eu comecei a escrever meu livro, eu nem sabia que poderia escrever livros, mas a partir do movimento que eu estava participando de pessoas querendo contar a sua história, pessoas querendo se desenvolver, pessoas querendo transformar a sua vida, buscando coisas, né? Tendo noções ali, poxa vida, onde que eu estou indo, para onde eu estou, qual é o meu propósito de vida. Então, com esse movimento, nós fomos direcionados a escrever cada um, né, que estava ali compondo as pessoas participando de mentorias, a escrever nossos livros. A partir disso,
começamos então a entender um pouquinho aí qual é o nosso direcionamento. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde eu vim, né? Para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu preciso fazer para que aquilo que eu estou deixando aqui na Terra fique como um legado, fique como uma marca, um registro na história, tá? Então, você precisa destravar a sua fase atual. Então, como você vai escrever o que você carrega? Seja bem-vinda, Damares, querida. Damares, né? Falei errado. O que você precisa destravar na sua fase atual, tá? Então, você precisa pensar aí também nesse ponto. Então, o que você lê hoje vai direcionar muito a sua escrita. Algumas outras lives eu já falei também, né? Umas outras lives que eu tenho aí, dentre essas 60, né? Porque a 61 está acontecendo agora, eu sempre falo isso. Aquilo que você lê, né? Os livros que você tem aí na sua prateleira, os livros que você tem aí na sua estante, os livros que você tem aí do ladinho da sua cama que você faz a leitura diária ou aquela leitura de vez em quando, é o que vai te direcionar. Então, por exemplo, se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, provavelmente é o assunto que você gosta de falar, porque é o que você lê, certo? Então, se você se preenche desses conteúdos, vai ficar muito mais fácil você escrever dentro aí do seu livro aqueles conteúdos. Então, por exemplo, você lê um livro todo e quer transbordar, mas na sua linguagem, com a sua essência, com aquilo que você quer de fato colocar ali. Eu aprendi também com a Elis Freitas algo muito interessante, que eu já falei em algumas lives também. Quantas vezes você lê um livro, mas você não leu todo, você leu só alguns trechos, abriu de repente aquele livro, o que será que tem dentro desse livro? E aí você leu um pequeno trecho. Ela diz para nós que quando a gente faz isso, a gente já pode dizer que leu o livro. E de fato, né, até hoje ontem eu conversava com uma leitora, né, que comprou um dos meus livros, que é o Mulheres Transformadas pela Escrita. Ela me dizia assim, olha, não vai brigar comigo, mas eu comecei agora a ler o seu livro, né, já tem um tempinho que ela tá com esse livro, e eu comecei somente a ler agora, é uma coautoria, né, então tem várias histórias. Ela falou que a partir da primeira história ela percebeu que tinha algo diferente ali naquele livro. Poxa vida, eu estou lendo um livro, né, com uma história e eu fiquei com vontade de ler mais. Seja bem-vinda, Vânia querida. Então você começa a ler um livro e você é despertado a continuar na leitura. Quando você pega um livro que é somente de um autor, se o assunto for muito interessante, você continua a leitura. Se o assunto não for tão interessante, você vai procrastinar ao longo dessa leitura, vai deixar um pouquinho de lado, vai ler um pouco hoje, um pouco depois e vai esquecer, tá? Aí o que acontece? Depois de um tempo, até eu comentava isso pra ela, né? A leitura tem um tempo para você fazer. Ou seja, tem livros que você comprou e você nem abriu. Você tá na embalagem ainda, né? Tá naquele plastiquinho que protege o livro, tá? Então tem livros que você comprou, sentiu o cheirinho do livro ali, deu umas folheadas e simplesmente deixou de lado. Então, provavelmente, não era o momento para você ler aquele livro. Eu falava assim para ela, para essa querida leitora que estava lendo Mulheres Transformadas pela Escrita. Então, fique tranquila se você ainda não começou a ler esse livro, porque talvez você não estava pronta para aquela fase, para aquele momento daquela leitura. Tá? Então, porque tem partes da história de uma vida de uma pessoa que você começa a ler e aquilo realmente toca profundamente em você. Talvez aquela ferida que você tá ali ainda, né, escondendo, aquela feridinha que você tá ainda, uma ferida de estimação, você não está pronto para curar ela ainda. Tá? Então, a partir daquela leitura, você vai começar a fazer ela e aí sim você vai sentir de fato, é como se fosse uma cirurgia, né, dentro dessa leitura. Tá? Então, puxa, você fala, como que pode? Essa leitura caiu justamente nesse dia que eu estava precisando, né, dessa palavra, dessa determinada palavra. Então, é muito interessante isso. Por isso que eu perguntei, fiz essas perguntinhas, né? Qual é a direção do seu texto? Para onde você está direcionando ela, tá? E quem precisa ler o que você escreve? Você já pensou nisso? Quem precisa ler, né? Então, é muito interessante. Como você vai escrever o que você carrega? Tá? Por exemplo, eu tenho alunas que escrevem num formato de poema. Tem alunas que escrevem fazendo perguntas, trazendo problemáticas, né? E aí, ao longo do texto, ela vai trazendo soluções. Tem alunas que gostam de fazer o tempo todo citações bíblicas e fica maravilhoso.
Tem alunas que colocam exercícios, né, ou melhor, atividades no meio do texto, não ao final, como a gente vê de costume, né? No caso, os meus projetos, eu falo para as meninas, coloca aí uma tarefinha no final, umas 3, 4 tarefas, né? Porque a pessoa que faz a leitura, ela precisa ser transformada nessa leitura, então ela precisa participar também, né? Então, ao momento que ela fez a leitura, ela leu e ela entendeu algo. Né, você pode colocar uma página de insights para a pessoa também escrever ali, porque escrever no livro é muito interessante. Faz parte do processo, então você vai participar junto com o autor do livro naquele livro. Tá? Então as tarefas também é para que você exercite aquilo que você leu ao longo da leitura, ao longo daquele capítulo, né, seja um livro de coautoria. Né? Então é muito interessante. A Damaris falou assim, ler é alimentação. Sim, com certeza. Então a gente está se alimentando. E aí depois a gente precisa retribuir, né? Entregar ao mundo aquilo que a gente entendeu de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, né? Seja bem-vindo, Albert, querido, tá? A Vânia falou, Dani, eu coloquei no final. Isso mesmo, tá? Até nesses livros que nós estamos fazendo agora, a gente está colocando no final, seja bem-vinda, Iris, estamos colocando no final o capítulo da pessoa. Por exemplo, aqui é o seu capítulo, então a gente deixa as linhas, né, um espaço para você colocar uma foto, a sua biografia, como se fosse realmente você participando do livro. Então você vai ali e escreve, tem aquelas linhas, né, especiais para você. Tá? Então é muito legal, é uma forma de a gente colocar você ainda mais dentro do nosso livro. Tá? Então são formas que você pode estar aí destravando e alcançando vidas, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives também, nós precisamos alcançar as pessoas, né? Seja fazendo uma live, uma postagem, escrevendo um livro, fazendo uma simples publicação no seu status, no seu stories, você vai estar ajudando alguém de alguma forma, né? O nosso pouquinho é muitão para muitas pessoas, né? Tá? Então, começa aí devagar, mas não para, tá? Então, escrever para muitos é inspiração, né? Você está inspirado e você decide ali escrever bastante. Mas eu tenho falado muito também que a gente precisa fazer a transpiração, né? Existem muitos textos, de fato eu esperei aquela inspiração, eu estava em oração, estava ali compartilhando vidas, coisas com pessoas, né? Sobre a minha vida, e de repente eu senti um start, eu falei, preciso escrever agora, seja de madrugada, de manhã, o momento que for, mas se você sentiu algo, pega aquele papel e transborda, seja ali no celular, nas suas anotações, por quê? Aquele texto seu é exclusivo. Passou algumas horas depois e talvez o outro dia já não é a mesma mensagem, tá? Então a sua mensagem é para aquele momento. Então, se você sentiu isso, aproveita esse embalo, aproveita esse fluxo, esse flow, né? Porque vai ser muito, muito interessante aquele texto, vai ser um texto que de fato, além de transformar a sua vida, porque transforma a nossa primeiro por estar escrevendo, né? O fato de você estar escrevendo já é uma cura gigante para você. E imagina para quem vai ler depois, né? E com tarefas ainda fica muito mais complementado, tá? Então você precisa de se esforçar um pouquinho, né? Eu tenho as alunas, muitas vezes eu falo, vamos fazer o capítulo e tal, e aí algumas vão deixando um pouquinho para depois e tal, e vou lá cutucando, né? E alguém já fez o texto, como que tá aí o processo, me chama se você tiver dúvida, mas não fica com aquela dúvida, sabe? Com aquele probleminha que muitas vezes, eu não sei o que escrever, tá? Então tem muitas pessoas, como disse agora há pouco, começam os seus livros, começam os seus capítulos fazendo perguntas, né? Começa com uma citação bíblica e a partir disso ela vai desenrolando o texto, tá? Então o texto, cada um tem um jeitinho, não adianta. Eu lembro que quando eu comecei a escrever no meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu não tinha muita facilidade para escrever, mas escrevia bem. Mas a questão de eu contar a minha história, eu passar por aquele processo foi desafiador. Foi em 5 dias, né, bem trabalhados, aí eu consegui tirar todo o meu livro. E dentro dos 20 dias a gente finalizou o processo todo do livro. Foi bem rápido, então eu não consegui fazer aquela coisa bonita, né, colocar aquelas atividades, deixar um texto muito mais elaborado. Foi uma coisa que saiu naturalmente dentro de mim, mas como se fosse uma terapia, né, Vânia? Saiu mesmo, como se estivesse conversando com uma amiga, né? Então saiu, eu contei. Dei várias dicas, né, durante aquele processo, contei exatamente as fases que eu passei, tirando a minha infância, porque senão ia dar muita coisa, até porque eu não lembrava muito, então eu estou ainda nesse processo, nas terapias, pra gente se ajudar.
Nós que estamos trabalhando com pessoas precisamos das terapias, precisamos buscar pessoas para nos ajudar. Porque muitas vezes eu estou olhando de uma perspectiva. E eu conversando com uma terapeuta, né, uma psicanalista, ela vai olhar com um outro olhar e vai conseguir me ajudar em algum ponto que eu ainda não estou conseguindo desenrolar. E aí, o que acontece? A minha escrita, ela fica perdida. A minha escrita, ela fica ali meio flutuando. Então, eu preciso trazer ela, né, para o papel, fazer ela ser concreta. A partir disso, eu consigo desenrolar aquilo que de fato preciso passar para alguém que vai ler depois. Dani, mas e se fizer meu livro e ninguém comprar o livro? Fique tranquila, no momento certo o seu livro vai estourar, o seu livro vai, né, voar alto, mas lembra sempre que o processo começa em você, você precisa ser renovada, transformada, você passa pelo processo. O processo é todo seu. Tem pessoas que falam pra mim assim, nossa, mas será que vai dar venda? Será que eu vou vender o livro? Eu não me preocupo com isso, porque eu estou numa jornada. E a outra pessoa que está escrevendo também está na jornada dela. Então eu preciso respeitar o processo. Né? Eu gosto de dar esse exemplo também da gravidez. Né? Se você já teve filhos, você teve que esperar. Né? Tem um processo de espera, não é de um dia para a noite. Né? Os 9 meses, liberando os 10 meses, a gente fala 9, mas é 10 meses, né? Se for contar certinho, né? Desde o dia ali que foi a contagem mesmo para o seu parto. Então, se a gente não tiver paciência, a gente acaba perdendo a criança no meio do caminho, desenrolando, e fica aquela coisa bagunçada. Então a gente precisa esperar. É um momento muito importante, né? Então, inclusive esse livro aqui, Mulheres Transformadas pela Escrita, eu desenvolvi ele, né, estando grávida. Então eu estava muito sensível. Então eu aproveitei o máximo aquele momento que eu estava, né, gestando. E aproveitei para fazer o projeto, escrever, colocar textos maravilhosos ali, ajudar as meninas também que estavam nesse projeto. Então, o que acontece? Eu, inclusive, eu tenho os 2 livros, eu conto dos meus 2 partos, né? Então, eu aproveitei esse processo e relatei como foi, para deixar um marco para as minhas filhas, para as pessoas que depois vão ler, entender também como eu vivi aquele processo, como eu superei cada momento que eu passei ali. É óbvio que não dá para contar tudo, é muita coisa, né? Mas o que eu pude extrair para colocar no livro foi o que eu coloquei, tá? Então, se eu fosse contar em detalhes mesmo, não ia dar tempo de terminar o livro, né? Inclusive, eu recebi um convite de um livro um dia antes do meu segundo parto. Daí eu falei, eu vou colocar a história do meu parto. Ficou muito legal. Seja bem-vinda, sua querida. Então, olha que interessante. Eu aproveitei aquele momento, né, do meu parto e escrevi sobre ele. Tava fresquinho na minha memória. Por isso que eu falo das fases. Então pega a fase que você está vivendo hoje. Não precisa contar tudo lá desde o comecinho. Coloca o que você está vivendo hoje. O que eu posso extrair de bom para que leve transformação para alguém e fazer o meu capítulo, tá? Então comece a observar as coisas que te acontecem. Quais são as coisas que você tem vivido hoje? Né? Elas são pertinentes de estar no livro ou não? Então aproveite esse processo, pegue cada etapazinha e fale, isso aqui serve, isso aqui não serve, vai incluindo e excluindo, tá? Você pode escrever tudo, tá? Depois você elimina aquilo que não é interessante. Faz uma leitura crítica e a partir dessa leitura crítica você vai falar, não, exatamente isso aqui, essa parte fica legal, essa parte não fica legal. Tá? Então isso que você pode fazer. Perceba os sinais que te acompanham, né? Pessoas que te falam algo, uma música que você ouviu e falou muito ao seu coração, né? Ou simplesmente um texto que você abriu ali no Instagram e você viu aquele texto falou muito com você. O que aquele texto falou ao seu coração? Seja bem-vinda, Maria. O que aquele texto falou ao seu coração? Aproveita e escreve. Separa aquele textinho e já vai pro livro. Já vai para um capítulo, tá? Quem sabe daí não sai um devocional, um livro oracional, algo que você quer que as pessoas também elevem, né, na oração, tá? Então você vai colocar trechos, você pode fazer capítulos com minis devocionais no meio. Olha que interessante, pensei isso agora, né? Você faz o seu capítulo, pode ser o seu livro solo, né? Faz o seu capítulo e naqueles intervalinhos de capítulo você faz um mini devocional. Faz a pessoa orar naquele momento. Porque ela vai fazer a leitura,
vai ser profundo para ela e a partir disso ela vai querer continuar. Interessante, né, Vânia? Pensei isso agora, porque tem muita gente fazendo devocional, né? Então, a gente pode fazer um mini devocional ali no meio, porque para fazer o devocional é bastante, né? Então, você pode pegar um de 40 dias, né? Para fazer os 365 dias é bastante, então demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas você pode colocar ali no meio. Você pode colocar pedacinhos ali no meio do seu capítulo para a pessoa fazer um exercício, deixar algumas linhas para ela, né, transbordar ali também. Insights ali no meio mesmo, né? Então, assim, existem várias formas. O livro, 21 dias, isso fica bem legal. O livro ele é bem livre, né? Então você pode trabalhar a forma que você está tendo inspiração mesmo, tá? Então, mas não deixe passar batido essas reflexões que te vêm aí durante o seu dia. Às vezes você está trabalhando, fazendo algo diferente na sua casa e vem um insight, né? Então, às vezes você está mexendo com água, acontece muito. Quando você mexe com a água, você tem muito insight. Então, não deixa passar batido. Pega talvez o seu celular e faz uma gravação ali daquilo que você pensou rápido, depois você transcreve, né? Hoje nós temos vários aplicativos que fazem isso, facilitando o nosso dia a dia, tá? Então faz isso, mas não deixa passar batido, né? A Damaris falou, falar extraordinário, Deus faz sair o que temos no interior e nem sabemos, isso mesmo. Porque assim, a gente vai se enchendo, né, ao longo do dia de muitas coisas, né? Eu mesmo assisto pregação, assisto as lives que eu gosto de participar. Da Vânia mesmo tá virando rotina aqui já, sempre no horário que eu tô no almoço com as crianças, então eu tô ali, aproveito, já deixo ali rodando, eu vou ouvindo ela e vou fazendo meus serviços, né, e também alimentando as crianças, então é um momento que eu tô ali também, né, trabalhando a minha autoestima, trabalhando ali conteúdos internos, né, e isso me ajuda muito. Nós que estamos dentro de casa, né, porque, né, trabalho em casa, faço tudo em casa, então eu tenho muitos insights. Eu sempre deixo minhas folhas sulfites ali meio perto ali de mim, ali, né, no canto na mesa, ali tem uma mesa que só tem livros, né, então eu deixo as minhas coisas ali, eu vou e pego, já deixo a caneta tudo na mão, sabe? Então você precisa facilitar o seu dia, né, um hábito que você precisa construir é assim, você precisa facilitar. Ah, eu quero muito ler o livro tal, mas se ele estiver guardado na gaveta, embaixo de um monte de livros, você não vai conseguir ler ele. Pega ele, coloca como propósito que você vai ler ele, deixa na sua reta, né, no lugarzinho que você mais fica aí, e deixa ali um marca-página, né? Deixa talvez um lápis, uma caneta ali dentro já para você ir fazendo anotações, facilita o seu dia a dia, tá? É isso que eu faço, tá? Então aí você vai perceber os sinais que te acompanham e vai anotando. Ah, uma pessoa falou isso para mim, eu fiz uma oração, Deus falou no meu coração, eu li um livro e eu achei que ficou interessante. Você vai montando quebra-cabeça, você vai encaixando as pecinhas e aí você vai montando de fato o seu livro, tá? Aproveitem para compartilhar essa live, vou enviar mais um pouquinho, tem bastante coisa pra gente falar e tá bem interessante. Deixa eu ver quem mais está aqui pra gente poder enviar. Ajuda a gente pra poder chegar esse conteúdo cada vez mais longe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra eu enviar também. E fala aí se você tá gostando, o que você já pegou de insight do que eu falei. É bastante coisa, tá? Porque tem muita coisa que tá aqui no meu roteiro, mas conforme eu vou falando, as coisas vão acontecendo, vai fruindo, né? Então é importante que a gente tenha esse insight também para a gente poder entender de onde está vindo as nossas inspirações, tá bom? E aí, nada acontece por acaso na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, nossa, aconteceu algo assim e tal, não foi tão legal, mas o que eu posso tirar de bom disso que aconteceu? Tá? Então você pega algo de bom e coloca no papel. Seja bem-vinda cá, tá? Coloca no papel, escreve, porque o ato de escrever você vai estar criando trilhas neurais na sua cabeça, você vai estar abrindo a sua mente para novos horizontes, né? Muitas vezes a gente para assim, não vou escrever agora porque não tem tempo e tal. Tempo nós temos, a gente só precisa priorizar, a gente só precisa entender o recado, né? Deus está falando o tempo todo, só que nós muitas vezes achamos que a correria vai falar muito mais do que a gente ter que anotar ali. Né? Então, uma simples anotação que você faça, você já consegue entender, né? Achei interessante de como estruturar os assuntos. Isso mesmo, Elbert Adamers, divulgando muito aqui, isso mesmo. Tá? Então, muitos sinais são grandes mensagens, né, que temos para comunicar com quem precisa. Tá? Então, às vezes você recebeu um sinal, por exemplo, na semana passada eu fiz um lançamento do livro digital e eu já fazia um tempo que não fazia minhas lives semanais dessas aulas, né? E eu falei, eu preciso voltar a fazer.
coloquei como propósito, estipulei que talvez seria na terça-feira, como hoje, e hoje falei, eu vou fazer. Se eu ficar mais um pouquinho, não vou fazer, eu vou acostumar a não fazer. E as lives, elas acontecem dessa maneira. Se eu começo a fazer uma vez por semana é o suficiente, né? Logo já vai uma semana de novo e passa muito rápido. Eu lembro que eu fazia, então, olha, são 61 lives que eu contei, essas de aulas, né? Fora as outras, vai dar muito mais que 60, acho que já passou de 100. Mas essas que eu dou aula, eu vou numerando para eu ter essa inspiração. Nossa, 61 lives já, 62, 63, eu fiz a contagem. Se eu fizer até o final do ano, toda semana, vai dar umas 70 lives, né? Então, assim, eu preciso colocar como prioridade, eu preciso trazer. E outra, nós estamos lendo, estamos conversando, vendo conteúdos, né? Pregações, palestras, então nós precisamos transbordar, né? A gente faz um roteirinho aqui pra gente transbordar, mas vai vindo coisas que a gente foi acumulando ao longo dos dias, dos meses, né? Já estamos chegando ao finalzinho do ano, então precisamos destravar, né? Descarregar tudo isso que nós estamos acumulando aqui, né? Então, muitos sinais grandes acontecem, a gente precisa de fato comunicar, né? Coisas acontecem no nosso dia a dia e que outra pessoa pode estar utilizando para poder destravar, né? Seja uma palavra, algo que você falou, algo que você escreveu aqui no Instagram também, tá? A oração brota espontaneamente, né? Se você colocar em direção ao que precisa, né? Às vezes você está aqui falando algo, trazendo algo interessante e de repente surge uma oração. Não sei se vocês perceberam, mas sempre estou aqui falando alguma coisa, é como se fosse uma oração mesmo, né? Nós precisamos ter a nossa vida voltada para a oração, para a gente estar sempre orando, elevando a nossa voz ao alto, né? Para que Deus realmente traga aquilo que são as nossas necessidades, nos ajude nessas dificuldades do nosso dia a dia. Existem muitas dificuldades e nós precisamos entender esses pequenos recados, né? Porque Deus fala o tempo todo, né? Então, não perca as oportunidades de você liberar aí um tempo para salvar alguém em determinado momento. Por exemplo, eu tô aqui na live e aí uma palavra que eu falei vai estar alcançando alguém, né? Talvez a pessoa entrou, pegou só aquela fala, já ajudou e já saiu. Então é isso, né? Mas se eu não tivesse entrado aqui, talvez essa palavra não teria chegado ao coração dessa pessoa que está acompanhando a live, tá? Então, tem lives que você deveria ter feito. Olha só, essa aqui é uma chamada de atenção para mim e para você também. Tem lives que você deveria ter feito e que serviria de resposta de oração para alguém, né? Então, eu preciso muitas vezes me posicionar. Eu estou direcionando uma comunicação, direcionando uma fala, direcionando algum aprendizado. Eu gosto muito de ensinar, tá? Então, vocês vão perceber bastante que eu trago muito isso, né? Aqui eu não estou colocando tanto hoje, mas eu sempre ensino passo a passo, né? Às vezes eu trago uma live com vários passos, né? E aí fica aquela live gigante, né? Eu já fiz lives aí com 20, 30 passos, né? Então, assim, eu ia falando 1, 2, aí a pessoa falava qual que era o 2 mesmo, 3, o 4. Então, é bem interessante porque existe uma sequência, a gente vai transbordando. Além do que eu tenho aqui do meu roteiro, também vou falando coisas que entram aleatoriamente durante a fala, exemplos que surgem, né? Então, muitas vezes você nunca imaginou falar algo, mas dentro de uma live aquilo aparece, né? Seja aí de uma forma de um exemplo, de um comentário, né? Às vezes você fez uma postagem e você lembra até daquela postagem que você fez algum tempo atrás. É muito interessante. Então, é interessante você transbordar, né? Trazer de forma aqui falada, né? E depois também, se você puder ajudar, colocar um pouquinho na sua legenda, algo do que você falou, para quem não tem tempo, né, para assistir uma live, também fazer essa leitura, né? Então, já pensei, né, em desistir muitas vezes. Até falei que tinha ficado um tempo sem fazer as lives e tal. Mas a gente vai vendo alguns depoimentos, alguns comentários, algumas pessoas que falam, né, o tanto que foram transformadas nas lives que a gente fazia aqui. Então, isso nos mantém. Isso é como um combustível para nós, para que a gente continue a transbordar, para que a gente continue a escrever os livros, né? Pensei até em parar com os projetos de coautoria, mas aí Deus vai suscitando no nosso coração mais esse desejo ainda, outras formas de trazer pessoas, né? Que talvez não tenham tantas condições financeiras, a gente vai contribuindo. Eu sempre falo para as meninas, né? Que a forma que eu trabalho não é para poder sugar as pessoas, mas para o quê? Ajudar, fazer com que ela destrave o primeiro livro,
Sabemos aí que realmente publicar um livro não é tão barato, né? Não é tão simples, mas quando a gente pega um movimento, a gente consegue, né? Pelo menos tirar o primeiro livro, depois vai pro segundo. Ah, mas eu não tô vendendo o primeiro, nem vou fazer o segundo. Não é sobre isso. É sobre você passar de uma fase para outra, você vencer um processo, você vencer uma fase, você conquistar aquilo que você busca há anos e nem sabia que estava naquele trechinho do seu capítulo que você escreveu naquele livro, tá? Então é muito interessante você participar dessas coisas para você ir destravando. A sua escrita precisa ter o seu coração nela, né? Por exemplo, tem pessoas que escrevem e de repente ela pega um conteúdo da internet, faz um copia e cola e talvez usa o chat GPT e traz lá e fica aquela coisa robotizada, fica aquela coisa sem sentido, não vai atingir coração nenhum, né? Então, faz leitura de livro, participa de mentorias, né? Entra em comunidades que estão falando daquele assunto que você gosta e aí faz uma reflexão, né? E vai começando a escrever. Ah, eu fiz um texto, não gostei, para ir para um livro, faz outro texto. E assim vai, né? Pega um tema aí, acho que até no final vou falar, pega um tema e a partir daquele tema você transborda aquele conteúdo. Ah, eu quero falar sobre família, o que eu posso falar sobre família? Ah, eu quero falar de feminilidade, que é o nosso projeto terceiro que nós estamos em desenvolvimento. O que eu vou falar de feminilidade? Né? É tantas coisas, né? Então você pode o quê? Usar o chat GPT para você pesquisar títulos possíveis para o seu capítulo. E a partir disso você pega aquele título, faz uma reformulação, não pega exatamente como está lá, mas faz uma coisa, né, que você sentiu de fazer, monta, né, aquele título. E a partir daquilo você vai escrevendo. Conforme a sua realidade, conforme a sua experiência, porque aquilo vai se tornar real, né? Algo vivo, né? A palavra escrita é viva. Então você coloca no livro aquilo que de fato você vive, né? O seu exemplo que vai arrastar, tá? Então a Damaris falou, falar às pessoas o que Deus está falando comigo. Isso, porque muitas vezes ele fala pra gente, a gente acaba ficando pra nós, né? Ah, é só pra mim. Mas se eu comunico, aquilo aumenta, né? Então chega muito mais forte para o coração da pessoa. E, claro, de maneiras diferentes, mas Deus comunica o tempo todo, né? E, inclusive, a escrita é uma dessas formas. Até, inclusive, nós temos a Bíblia, né? Um grande exemplo para nós aí da escrita que foi deixada, né? Inspirada aí por Deus, né? Os homens que escreveram. Mas são palavras que nós estamos lendo o tempo todo. Aquilo renova em nós, porque está vivo, né? Tá? Então, precisamos fazer as leituras para a gente sempre estar equiparado aí de conteúdos necessários que vão realmente alcançar as pessoas que precisam naquele momento, naquela fase, naquela estação, tá? Então, não esquece, a sua escrita precisa ter o seu coração nela, tá? Então, pensa bem aí, respira profundo e começa a escrever o que eu posso escrever e que de fato você vai sentir, né? Quando eu faço as minhas lives, eu faço os roteiros, quando eu termino ele, eu falo, nossa, essa live vai ser boa, esse conteúdo vai ser bom. Porque de fato eu tirei aquilo que estava no coração mesmo, né? A partir daquilo que eu já leio, que eu estudo, né? Então eu vou colocando ali e Deus, eu vou pedindo inspiração de Deus para ele colocar as palavras certas, né? Muitas vezes até passa batido alguma coisa que eu escrevi, mas talvez aquilo não era para ser falado naquele momento. Né? Eu costumo falar também que Deus muda todos os meus roteiros aqui, né? Sempre vem algo a mais pra gente falar e que realmente é aquilo que alguém está precisando naquele momento, naquela fase, tá? Então, vejo muitas pessoas só olhando, né, para a escrita de uma forma para você enriquecer financeiramente. E isso está errado, né? Não é o destino da escrita. Lembra que eu falei no comecinho? Você precisa saber qual é a direção da sua escrita, tá? Então a questão de eu faturar e ganhar dinheiro é em cima dos livros da escrita, não é essa o destino correto. O que é o destino? É realmente levar aquela transformação para a pessoa. Quando a pessoa faz a leitura, ela sente que aquilo era para ela, né? Então, eu vejo muito isso. Quando eu leio, eu falo, nossa, o que essa pessoa quis dizer? Né? Muitas vezes ela estava ali desabafando, muitas vezes ela estava atacando alguém, ela estava, tipo, jogando a emoção dela ali, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a escrita nesse sentido, né? O que realmente eu estou fazendo? É uma forma que eu estou sugerindo algo para alguém? É algo que eu estou dando uma metodologia para ela mudar na vida dela? É uma direção que eu estou dando ali, tá? Então eu preciso entender qual é a missão da minha escrita, qual é a direção, né?
para onde eu quero levar o leitor? É muito interessante pensar isso. Porque se eu escrever para mim, não vai fazer sentido nenhum, né? Eu preciso escrever, óbvio, né? Vai me atingir, mas eu estou me comunicando com o leitor durante o processo da escrita, né? E essa comunicação que faz com que eu realmente chegue até o coração dele, né? Porque nós sabemos que dentro de uma terapia, né? Se a pessoa não quer ajuda, não tem como ajudar ela. Então, se ela não ler o livro, como que eu vou alcançar ela através do livro? Não vai ser dessa forma, vai ser talvez através de um vídeo que ela vai ver, né? Através de um stand, um banner, né? Um outdoor, alguma coisa assim. Uma coisa rápida, né? Às vezes a pessoa gosta de ver coisas rapidamente, então eu tenho que fazer algo que vai ser rápido, instantâneo, né? Então, e hoje não é algo legal, porque as pessoas estão um pouco mais lentas para isso, de ler livros, talvez assistir um filme mais longo, né? Elas querem tudo rápido, né? Vídeos de 1 minuto, de 3, de 4, de segundos, e fica pulando de um em um e acaba não tendo, de fato, a transformação necessária. Como eu falei da gestação. Imagina eu querer acelerar o processo da gestação, não daria certo, né? Porque cada dia ali da gestação é muito importante para o bebê ir se desenvolvendo, né? Começa ali no coraçãozinho, né? Começa aquelas batidinhas ali e vai devagarzinho acontecendo todo aquele processo que é um mistério para nós, né? A ciência conta aí como é o processo, mas de fato nós não sabemos como tudo acontece, é um milagre de Deus, né? Tá? Então, a escrita que salva vidas, ela tem uma conexão com a nossa alma, né? Então ela vai onde nenhum cirurgião vai. Olha só, só foi eu falar isso aí, começou a chover aqui agora. Então Deus, olha como Deus se comunica, né? Então a escrita, ela precisa se conectar com a alma. E nenhum cirurgião alcança lá, aquele lugar, né? É como aquelas doenças psicossomáticas, que a pessoa vai e faz todos os exames e testes lá e não acha nada. Por quê? Porque é psicossomático, né? Das emoções, dos sentimentos da pessoa. Então, o que acontece? É muito complexo, né? Como que eu vou descobrir? Então, eu tenho que ir ao longo do processo, conversando com ela, através de uma terapia profunda. Ela tem que entender o processo. A partir disso, eu vou conseguir ajudar ela devagar. E aí, sim, eu vou conseguir ir entrando, desenrolando aquela situação que a pessoa está, né, vivendo naquele momento que precisa de cura. Seja bem-vinda, Giane, querida. Tá? Então lembra disso, a nossa escrita precisa ter essa conexão com a alma, né? E a partir disso eu vou conseguir de fato tirar textos e textos maravilhosos que vão de fato trazer essas restaurações que precisam, essas libertações que precisam, vão trazer de fato a transformação, o milagre que a pessoa busca, né? Olha quantos livros nós temos aí disponíveis no mercado. É impossível nós conseguirmos ler todos, mas aqueles que nos são interessantes naquele determinado momento, que são incisivos para nós, é o que nós vamos ler. Uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade, por exemplo, ela precisa buscar livros que falam sobre esse assunto, para ela poder trabalhar isso nela, né? Se ela não tiver paciência de fazer a leitura, ela precisa buscar sim um terapeuta, ela precisa buscar um psicólogo, ela precisa buscar uma pessoa que já estudou sobre aquele assunto, para desmistificar aquilo que ela está vivendo e ajudar ela, né? Trazendo técnicas que ela vai estar aplicando no seu dia a dia, né? Dando aquelas pequenas pausas que é muito importante para a nossa vida, né? Para desacelerar essas rotinas malucas que estamos vivendo aí nos dias de hoje. As telas em excesso. Deixa eu só conectar aqui meu computador, para não desconectar aqui, né? E as telas que estão em excesso, né? Só um minutinho. As telas que muitas vezes estão atrapalhando o processo terapêutico, atrapalhando o processo de desenvolvimento, né? A Damaris falou, alguém vai ler, isso é incrível. E isso, você imagina, você tem um livro, né? Aquele livro, alguém vai ler. Olha que interessante, né? Você publica ele, então não é para você. Óbvio, você vai ler também, né? Você fez aquele texto, depois talvez daqui de alguns anos você volta a ler aquele seu texto e você vai ver transformação nova na sua vida, depois de alguns anos, né? Ou de uns dias. Então, naquele momento que você lê, traz uma transformação. Mais à frente, traz outra transformação. Talvez você não entendeu direito o que você escreveu hoje, mais adiante você vai entender.
né? Então existem textos que a gente lê e não entende na hora, porque a gente não está pronto para aquele texto. É essa a ideia, né? É essa a realidade, tá? Então a sua escrita pode curar alguém. Olha que interessante. A sua escrita pode transformar vidas. Eu coloquei vários pontos para você aí gravar também. A sua escrita pode te salvar. Olha que interessante, né? A sua escrita pode levar esperança, fé, coragem a alguém que não está tendo isso hoje, né? Hoje nós vemos muitas pessoas perdendo a coragem, perdendo a fé, perdendo a esperança. Então o seu texto pode trazer aquela gotinha que faltava para a pessoa voltar no eixo, né? A sua escrita pode libertar alguém, né? Olha que interessante. A sua escrita, feita com o coração, é a resposta certeira para milhares de corações angustiados que estavam ali precisando daquelas pequenas e simples palavras que você colocou ali, né? Então, olha como a sua escrita pode alcançar as pessoas, né? Então, você precisa começar hoje, eu falo hoje, né? Com sinceridade. Olha aí o papel e espere o que vai sair. E esteja pronto com uma caneta na mão, com um lápis, não sei como que você gosta de escrever. Eu falei na outra live que eu gosto das minhas canetas coloridas, né? Por quê? Se você olhar os meus rascunhos, você vai ficar, nossa, que colorido, né? Por quê? Quando eu vou escrevendo, quando eu faço as minhas lives, eu gosto de destacar as cores, porque fica fácil de eu olhar, fica fácil de eu achar rápido, né, aquilo que eu quero ler naquele exato momento. Às vezes eu pulo a ordem, vai depender muito de como eu estou falando. Às vezes eu dou a pulada de sequência, tem coisa que, como eu fiz o roteiro, tem coisa que às vezes está no final e eu falo no começo, porque eu já sei o conteúdo. Mas tem coisa que eu preciso falar exatamente como está escrito, porque é a forma mais declarada, senão fica bagunçado, né? Então precisamos aí realmente escrever com o coração, né? Até eu depois vou ler um trechinho aqui do meu livro, que eu falo a escrita do coração em movimento, né? Então, com o auxílio de uma caneta, você vai lançar as palavras que fluirão de você, no momento que você está precisando. Dani, mas e se eu estiver triste naquele momento? Não tem problema. E se eu estiver chorando? Melhor ainda. Vai sair coisas maravilhosas, né? O meu primeiro livro, o final eu falo que é o livro extra, né? Um capítulo que saiu assim. Eu comecei a escrever à base de choro mesmo. Foi saindo choro, Deus foi falando comigo, eu fui escrevendo. E foi exatamente uma terapia ali que Deus fez comigo diretamente, foi forte. Aí depois eu fui ler, né, aqui pra minha família aqui. Você acredita que eu comecei a chorar de novo? Não parava de chorar. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes que eu li, eu chorei. Depois eu já acostumei, né, com o texto, mas foi assim, foi uma cura mesmo profunda que aconteceu, né? Mas foi muito legal. Então você precisa escolher, né, um tema, como eu falei, tá vendo que eu já adiantei uma hora que eu falei sobre o tema, né? Tava aqui agora. Escolha um tema que você quer falar sobre aquele assunto, né? E dê o start sem medo. Até eu dei uma dica para uma das alunas que está no projeto. Pega lá o tema, faz uma live. Faz do jeito que eu tô fazendo aqui. Você pode escrever ali no papel algumas coisas, fazer como se fossem uns tópicos, né? Do que você queria puxar, né? Os raminhos que você quer transbordar. E aí você começa a fazer essa live, né? Meio com medo mesmo, devagar, mas vai ali aos poucos, transbordando, trazendo sua experiência e depois você transcreve. E não é que você vai pôr tudo que você transcreveu, mas coloca aquilo que cabe, aquilo que você achou que, nossa, esse texto eu falei, que interessante. Pega aquele texto e coloca lá no seu capítulo e vai desenvolvendo. Depois que você fizer isso, faz uma outra leitura, vê se não faltou nada, encaixa mais algumas ideias, tá? Coloca talvez tarefas ali no meio, atividades, né? Sabe aquelas partes que você lê livro que a pessoa fala, complete aqui, você coloca linhas ali, né? Pra pessoa completar uma palavra que você quer que ela fale, né? Por exemplo, quando você vai ativar a identidade, né? Eu sou filha amada de Deus. Você pode pedir pra pessoa escrever isso ali naquele momento, ela já ativa a identidade dela, tá? Então, essas ideias são bem interessantes. Então, antes desse transbordo, faça uma breve oração. Então, eu até fiz uma oraçãozinha aqui que a gente vai fazer juntos agora. Só vou fazer um pequeno detalhe aqui do meu livro que eu escrevi para a gente falar sobre essa escrita do coração, tá? Vou ver aqui alguns comentários que eu não li. Aqui o Elbert. Como estruturar um livro de testemunho de superação? Deu uma dica. Testemunho de superação, você pode pegar o seguinte. Deixa eu ver certinho aqui. Testemunho de superação.
você pode pegar exatamente as fases que você passou dentro dessa superação, tá? Eu não sei qual é o assunto, mas você pode ir colocando a sequência que você viveu isso, tá? Se você quiser pular alguma etapa, você pula, mas vai colocando, transborda qual foi o começo da sua superação, como que começou, qual foi a jornada inicial, as dificuldades, desafios que você encontrou no meio do caminho, tá? E você pode ir colocando também algumas tarefas. Olha, faz uma pergunta para a pessoa, né? Como que você sairia dessa situação, né? Como que você se sentiu ao ler esse texto? Como que você define aqui a sua vida nessa fase que você está? O que é superação para você, tá? Coloca perguntas, joga problemáticas ali também, tá? Então fica bem interessante você estruturar o seu livro assim de superação, tá? Se você tiver também alguma imagem, alguma foto sua de como você estava antes e depois, também você pode colocar para a pessoa ver como que você passou pelo processo, tá? Então fica bem interessante assim. Tem várias ideias para você colocar. Aí deixa eu ver aqui. A Damaris falou, porque o que eu posso escrever alguém está precisando ler, como vários que li, transformador. Foi transformador, agradeço quem escreveu. Isso, né? Depois você divulga. Coloca quem que escreveu aquele livro, ajuda a pessoa também na divulgação do projeto dela, né? Seja bem-vinda, Adriana, querida. Tá, então a gente começa assim, tá? Aqui eu vou ler um trechinho do meu livro, escritora particular, não, Mulheres Transformadas pela Escrita, onde eu coloco o meu texto, Escrita do Coração em Movimento, tá? É um trechinho assim, só para vocês entenderem mais ou menos o que é essa questão do coração. Quando eu escrevi sobre isso, eu estava tendo contato com uma querida psicóloga que fala sobre o coração, tá? Eu cito ela no livro também. E ela deu uma aula gigante pra gente sobre o coração, como que funciona por dentro, né? E aí eu quis trazer isso pra escrita, né? A escrita do coração em movimento. Até algumas lives que surgiu alguns insights, o nosso coração ele pulsa. E eu dizia no texto que a escrita nossa também pulsa, porque nós estamos ali com o nosso coração batendo, então estamos trazendo um texto que realmente está ali com o coração batendo forte no meio do texto. É muito interessante. Escrever é fazer a ponte entre os corações, é alçar voos altos, é entrar delicadamente no campo, na frequência de outra pessoa que irá ter contato com o nosso texto. Olha como caiu certinho aqui, né? Seja ele curto ou longo. Cada um de nós temos diversas experiências ao longo da vida. Aqui já pode cair na superação, né, que o Albert falou. Ao longo da vida. E a escrita sempre esteve presente, seja nos momentos bons ou ruins. Olha que interessante. Não podemos fugir disso, até porque ela está desde o princípio, quando Deus pronunciou as palavras: faça-se a terra, o mar, as estrelas, a luz, o ser humano. E tudo era bom, muito bom. Olha, isso é só um parágrafo do meu capítulo, tá? Então aí em cima fala um pouquinho assim: a escrita do coração em movimento é a conexão que fazemos com a nossa história e com a de outras pessoas. Lembra que eu falei da conexão? Quando escrevi no meu roteiro, eu não tinha lido esse trechinho, mas com certeza estava nos meus insights aqui já, né? Nas minhas gavetinhas guardado, então eu trouxe essa questão da conexão. Então, a escrita do coração em movimento é a conexão que fazemos com a nossa história e com a de outras pessoas. Sejam elas conhecidas ou não, né? Porque muitas vezes você conheceu pessoas e se conectou com elas. Mas existem pessoas que você ainda não se conectou, mas que através do seu livro, da sua escrita, você vai se conectar. Seja bem-vinda, Cláudia. E aí, sejam conhecidas ou não, tudo passa pelo coração. Ele filtra tudo o que sentimos e reage de alguma forma, levando informações bem intuitivas para todo o sistema interno do nosso corpo. Olha só. Então são 2 trechinhos que eu extraí do meu livro, aí, do meu capítulo Mulheres Transformadas pela Escrita. Imagina como está o resto, né? Então, assim, a escrita tem um pulsar, né? Eu falo um pouquinho mais adiante, né? Que a gente vai ouvindo o recado de Deus. A escrita tem um pulsar. A gente recebe um chamado através da escrita, tá? Então, a gente precisa escrever, né? A Damaris falou, uma escrita ajuda alguém em uma tomada de decisão. Realmente faz a vida dar sequência. Perfeito! É o famoso quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as pecinhas. Eu junto uma pecinha de uma live que eu assisto.
eu junto uma pecinha num texto que eu escrevo, né? Então a gente vai aí se desenvolvendo aos poucos, né? Então eu quero fazer com vocês aqui, antes do transbordo que vocês vão fazer na escrita de vocês, vamos fazer uma breve oração. Essa oração eu fiz ao momento que eu estava fazendo o roteiro, tá? Então que a minha escrita alcance quem precisa e que as curas sejam liberadas durante a escrita e após a leitura do que escrever. Que minhas palavras não fiquem sem transformar alguém. Vá até quem precisa. Amém. Foi uma pequena oraçãozinha que eu senti aí, achei interessante de fazer e que vocês podem estar utilizando aí também, da forma que vocês vão estar ali desenvolvendo seu livro, sai uma oração espontânea, né? Sai algo aí profundo para ajudar você nesse processo. Então aí, quem gostou da live, né? Já percebeu aí os nossos conteúdos, virão muito mais, tá? A gente vai fazer aí, acredito que na próxima terça-feira eu consiga novamente voltar aqui, fazer outra live para vocês com conteúdos aí nesse nível, tá bom? Eu já fiz lives bem mais longas, né? Hoje eu tô propondo a fazer lives de 1 hora até um pouquinho menos às vezes. Pra quê? Pra gente não ficar muito cansativo, pra gente também, eu tenho mais compromissos agora, né? 2 crianças não é fácil, então a gente precisa aí estar também aliando ao nosso tempo, às nossas prioridades, né? E aí, na próxima terça-feira, também não esqueçam de trazer o caderno, a caneta, porque vocês precisam estar anotando, tá? Esse processo dessas aulas, né? Eu falo que são live, mas são aulas, né? É pra gente poder realmente destravar, tá bom? A gente precisa aí tirar aquilo que a gente tá aí dentro, né? Desacumular, tá muito acumulado, precisa desacumular aí as coisas e fazer com que esse processo acelere, né? Não aquele aceleramento ruim que a gente vê no dia hoje, né? Mas um acelerar, assim, a gente precisa encaminhar as coisas, colocar os textos para que eles gerem mais vida, né? Então, se você ainda não está nos meus grupos de transbordo, eu recomendo que você entre. Tem alguns grupos aí, vou citar alguns dos principais, tá? Que é o Mulheres Transformadas, que é o meu grupo de mulheres. Eu dei uma pequena paradinha esses dias aí, a gente vai voltar com os desafios. Eu tô também desenvolvendo uma mentoria para mulheres, tá bom? Pra gente poder chegar mais pertinho, a gente poder ter as nossas aulas exclusivas, aulas que a gente vai poder conversar, trazer conteúdos de escrita também, com certeza, com aulas bônus, tá? Mas trabalhar o seu feminino, trabalhar realmente a sua transformação do seu lar, tá? Os relacionamentos que a gente precisa trabalhar sempre, né? Então vão ser momentos maravilhosos. Então eu estou desenvolvendo essa mentoria, vai ser acessível a todas as mulheres, tá? Que de fato querem ser transformadas, né? Que é o desafio esse, mulheres transformadas, né? Aí tem o grupo Desafio Devocional. São grupos assim que eu tenho já há 2 anos, né? Trabalhando diariamente ali. O Desafio Devocional é um grupo que eu faço meu estudo bíblico diariamente, né? Então já li a Bíblia uma vez inteirinha, estou indo pela 2ª vez fazendo a leitura completa. E todo dia é só um capítulo que eu peço que vocês leiam. Então o que eu faço? Eu leio o capítulo do dia. Estamos lendo aí Jeremias, que são 52 capítulos, né? É bastante dias, mas logo já vamos terminar. Bem como teve livros que nós lemos que durou 3 dias, 4 dias só, porque é de acordo com o capítulo. Então a gente faz a leitura, eu coloco só um trechinho lá, um versículozinho lá, e peço que você faça essa tarefinha de ler aquele capítulo no dia. Além também que estamos lendo um livro, então nós lemos um capítulo da Bíblia, e também lemos aí, seja um capítulo ou um trecho de algum outro livro. O nosso livro que nós estamos lendo atualmente é os 5 Linguagens do Amor, tá? Estou trazendo vários livros aí, nesse sentido também, para famílias, casais, relacionamentos, porque é o que eu estou desenvolvendo agora, para poder fazer essa mentoria também para as mulheres, tá bom? Então já estou mergulhando, né, fazendo uma imersão nesses livros, para poder trazer conteúdos, tarefas e desenvolver melhor essa mentoria, tá bom? Por isso que eu estou levando um pouquinho mais de tempo para poder divulgar esses conteúdos e também chamar você para vir participar comigo da mentoria para mulheres, tá? E os Escritores Vencedores é um grupo que eu tenho só para poder divulgar os conteúdos, colocar alguma postagem que eu coloquei interessante para você ficar a par aqui do nosso conteúdo, tá? Basicamente é isso. Eu tenho 14 grupos, né? Dentre eles as mentorias que eu faço também, os projetos. Então, tem também os livros aí que vocês podem estar adquirindo para poder contribuir com a nossa missão aqui de escrita, de aulas também, né? São vários livros, são 9 ao todo, né? Só vou mostrar esses 3 hoje, porque eu tô com todos eles aqui, mas o Mulheres Transformadas foi o nosso projeto 2, né? Do coautoria.
E o Mulheres Transformadas para Reinar foi o que startou nosso projeto, que é Histórias Conectadas por um Movimento. Então, esse foi o número 1, né? O número 2 do projeto com autoria. E o 3 estamos desenvolvendo. Então, o tema vai ser feminilidade. O meu primeiro livro que me destravou foi Escritora Particular de Deus. Eu conto um pouco da minha história aqui. Foi um destravar mesmo, né? Eu pensei até tirar ele de circulação, mas foi ele que me trouxe às lives, aos conteúdos, a estudar mais sobre escrita. Então, eu não posso parar, né? E para as mulheres aí que estão querendo participar dos projetos que eu estou fazendo, atualmente está sendo o projeto 3 de coautoria, com o nosso tema feminilidade, estamos com 3 a 4 vagas restantes para poder, quem quiser entrar participar, tá bom? Corre porque estamos encerrando, estou com algumas interessadas a participar e estou esperando a resposta delas para a gente poder encerrar as entradas e a gente continuar. Estou corrigindo já os capítulos que me foram enviados aí de revisão, tá? Estou fazendo as revisões e também sugerindo aí as mudanças possíveis, tá bom? Então, essa live também a gente vai estrear no YouTube provavelmente amanhã, acho que eu já coloco amanhã, para quem quiser também compartilhar e divulgar mais, tá bom? E também para quem ainda não destravou na escrita, tem a minha mentoria, M1L, meu primeiro livro, tá? Tá tudo no link da minha bio, tem tudo lá. Se você se interessou, quiser saber um pouquinho mais como que funciona, foram aulas que nós fizemos aí em grupo com algumas alunas e ficou as aulas todas gravadas com materiais para você também aproveitar ao máximo aí, né? Na época até as meninas fizeram esse mentoria e aí quando elas forem entrar no projeto a gente abateu o valor da mentoria para elas poderem entrar, né? Tava um pouco mais alto o valor do projeto para elas poderem também participar dos dois. Então foi muito legal porque elas assistiram às aulas da mentoria, né? São aulas bem voltadas para destravar a escrita. E quando entrou no projeto, são aulas específicas para você destravar a coautoria. Então eu falo da coautoria, eu faço aulas parecidas com essas também, só que mais curtas, né? De 30 minutos, 2 etapas de 30 minutos, para você entender também nessas conversas, né? Aí você vai, puxa vida, eu lembrei disso, lembrei daquilo, pensei em algo, né? E aí acontece que você descobre o texto que estava dentro de você, que você não conseguia tirar porque faltava só uma reunião, faltava ter conexão com outras coautoras, faltava assistir uma live, né? E também fazia essas lives, tem algumas lives bônus lá também que a gente coloca para destravar para as lives e tudo mais, tá? Então é isso, o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou tirar uma live aqui bem rapidinho aqui, uma live não, um print, né? Para a gente poder também divulgar depois quem estava aqui e participar também. E se você gostou dessa live, venha na próxima. Depois eu vou subir essa live, você pode compartilhar com alguém que você sabe que quer escrever um livro, que quer destravar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sei que 1 hora é bastante, né? A gente ficou aí, tá dando quase 1 hora de live. Mas eu teve uma live que eu fiquei 3 horas. Eu fiquei 3 horas. Acredite você ou não, ainda tinha bastante voz para falar. Só que teve um pequeno detalhe, acabou a bateria do celular. E na hora não estava carregando, né? Não é legal carregar enquanto está fazendo live, porque esquenta, né? Perigoso esquentar e tal. E aí o que acontece? Ficou muito longa a live, não tinha fim, né? Então tinha muitas perguntas, as pessoas falavam coisas para poder ir falando, eu ia comentando. E a gente também vai, conforme as perguntas vão acontecendo durante a live, vai mudando a live, né? Seja bem-vinda, Flávia querida. Então, conforme você vai falando algo, surge algum insight, alguém nossa, eu lembrei disso, lembrei daquilo, e é aquele momento que você percebe que você precisa direcionar a sua live para outro lado, tá? Então, por isso que eu falo que a escrita, né, ela é feita com o coração, é resposta certeira para milhares de corações que precisam naquele momento, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Fica esse convite para a próxima, tá bom? Não esqueçam do caderno, do lápis, da caneta, para vocês irem anotando, porque vai ter muita coisa, né? Tem umas lives que eu tenho também, você pode até procurar no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito no meu YouTube também, se inscreve, tá? Lá tem, inclusive, as lives que nós fizemos aí, as aulas, né, mentorias que nós fizemos dentro do Mulheres Transformadas, estão todas disponíveis, né? Acho que devo ter tirado 1 ou 2 só, que ficou muito boa, então foi para as nossas mentorias exclusivas dos alunos, tá? Então você pode estar lá assistindo, tirando ideias, né, de como nós fazemos nossas reuniões,
a gente começou também tudo travada, né? E fomos aí destravando aos pouquinhos, né? Eu lembro que a primeira live minha, nossa, meu Deus, fiquei 2 horas falando. Mas serviu para eu ir melhorando a cada dia, né? Estamos ainda no processo, né? A gente nunca tá 100%, mas estamos aí. A gente vai melhorando um pouquinho o cenário, a iluminação, a forma de falar, a forma de conduzir, né? Então isso não começou do dia pra noite. Estamos aí na live 61, né? Eu já fiz acho que mais de 100 lives, né? Porque essas que eu estou contando mesmo é 61. Mas estão todas também lá no YouTube, tá? Algumas, uma ou outra. Acho que todas que eu fiz aqui eu acredito que estão lá. Com exceção daquelas que eu fiz lançamentos ou imersões, né? Quero voltar a fazer as imersões também. Eu fiz uma imersão que foi muito legal também. E ficou muito... Nossa, ficou chique mesmo aquela imersão. Foi bem assim profunda. Foram 3 dias de lives, né? Sequenciais. E que ajudou muitas pessoas, né? Então a gente vai voltar a fazer isso também, tá? E espero que vocês continuem aí também escrevendo seus livros. Não desistam, tá? Então, quando você participa de uma coautoria, é uma grande oportunidade para você destravar o seu livro solo. Você viu mais ou menos como funciona o jogo ali, né? Então vai e começa a destravar capítulo por capítulo, tá? Se você tem dificuldade de destravar os seus capítulos, pega uma folha sulfite aí e começa a pensar as suas fases, né? O que você quer tirar? Sua fase da infância, adolescência, adulto, o que você quer tirar? E a partir disso você pensa nas suas dores, nas suas alegrias, né? E você vai separando essas duas partes e vendo o que cabe para o seu livro. Olha, isso eu quero. Aí você pode colocar frases de acordo com aquilo que você viveu. Olha, naquele dia, uma pessoa falou comigo, eu fiquei muito triste, por isso eu fiquei anos acumulando aquela tristeza. Separa essa frase, guarda lá. E vai fazendo assim, em cada capítulo. Depois, se você não conseguir tirar o título do capítulo mesmo, você tira durante a escrita. Ah, eu posso colocar esse título, ficou bem legal para aquele capítulo, tá? E aí você vai devagarzinho, mas não tem muito segredo não, tá? Eu, no meu primeiro livro, escrevi tudo direto. Não fiz capítulo nenhum, só escrevi. Aí depois eu fiz aquela leitura, e aí eu fui dividindo, né, os capítulos e falei, olha, eu vou colocar esse título. Até vou pegar um exemplo para vocês verem aqui, ó. Alguns dos capítulos, né? Então o primeiro ficou assim: primeiras experiências com Deus. Aí eu falo ali, né? Eu vi que naquele trecho que eu escrevi falava muito sobre a experiência com Deus. Uma jornada de fé a 2. Aí eu comecei a contar um pouco ali, né, de quando encontrei minha esposa e tal. E aí eu coloquei isso daí, né? O beijo verdadeiro. Então tem um segredo ali também. Por que eu falei isso? Né? O número 12 na minha vida. Né? Tudo que acontecia sempre tinha 12 na minha frente, né? A decisão de união. Então assim, você vai percebendo o que você escreveu, o que você pode tirar dali. Bem como você pode também colocar coisas disruptivas, né? Acho que eu não devo ter colocado aqui, mas tem algumas pessoas que colocam. Vou pegar o Mulheres Transformadas para Reinar, para ver algumas ideias de capítulos para vocês terem ideia aí, né? O desafio de ser você, por exemplo. A mulher que me tornei, olha que interessante. Exposição foi meu capítulo, né? Que eu comento sobre essa questão de se expor, de aparecer nas lives, né? Não é essa exposição de eu mostrar tudo que acontece na minha vida, não. É de você estar aqui numa live, de você transbordar, de você se desafiar a trazer um conteúdo. Quantos conteúdos que eu nunca imaginei falar. E de tanto estar com pessoas, né, em movimentos, eu pude falar sobre esse assunto. Eu peguei um livro, por exemplo, eu estava lendo um livro, e eu pegava os capítulos desse livro, eu fazia uma leitura, pegava as partes que eu achava interessante para transbordar e vinha aqui e falava. Né? Então, alguns eu fiz assim, não precisa você sempre, eu preciso sempre ter conteúdo original. Sempre conteúdo 100%, tudo, né, eu tô falando. Você pode pegar algumas ideias de algum autor, de algum livro, né, que você gostou e fazer comentários daquele livro. E aí você vai começando devagar, faz uma live de 20 minutos, né? Faz uma live aí de 15 minutos, devagar, sabe? Para você ir destravando mesmo, né? De 1 hora é porque tem que ter um roteiro. Se você não tiver um roteiro, muitas vezes vai se perder. E aí você começa a rodar, né? Rodopiar, que nem aquele carro, né? Na pista molhada, né? Começa a rodopiar e não chega a lugar algum. Por exemplo, agora eu já finalizei o meu conteúdo, estou só fazendo alguns comentários aí dessas questões de destravar, né? Já falei sobre os livros, já falei sobre alguns produtos que nós temos aqui para você também destravar e divulguei também meus grupos, tá? Então tem uma sequência, você pode ao longo da sua live falar sobre isso também. Então você que vai definir
se você quer falar dos seus produtos ou não, ou se você quer somente falar de um assunto, porque você está afim de gravar aquele conteúdo, né? Porque quando você ensina, você aprende muito mais rápido, né? Então, você leu, você aprende numa intensidade, você escreveu numa outra intensidade, que é maravilhoso, porque você vai abrir trilhas neurais, você vai desenvolver outras áreas do seu cérebro que estavam inativas. Então, é importante que você vá ali desenvolvendo tudo isso, né? Aí você viu, né? Tá olhando nas páginas do livro, vai que tem alguma imagem ali, você gravou de uma outra forma, tá? Inclusive eu tenho uma live que fala sobre isso, né? As formas que você aprende, né? Estudando. Então é muito interessante estudar sobre isso. Até isso eu falei numa live, porque eu já achava interessante. Então eu busquei esse conteúdo, entendi um pouco e trouxe pra cá. Não estava entendendo totalmente, mas aquilo que eu entendi da forma que eu me comunico, eu passei para as pessoas que estavam na live, tá? Então você pode fazer dessa maneira, tá? Não precisa você, nossa, eu só vou falar aquilo que eu tô sentindo agora. Não, você pode fazer algo, né? Uma reflexão que você fez durante o seu dia, anota algumas frases e traz, olha, eu pensei sobre isso, quem sabe a gente pode melhorar nisso. Então você vai ajudando as pessoas ali naquela live, naquele momento, no que ela realmente precisa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E se você quiser rever essa live, vai ficar salva, daqui a pouco eu já vou subir ela. Reveja a live, anote os pontos que você talvez não conseguiu anotar na hora, tá? Não sei, aqui, acho que aqui não dá para acelerar, mas no YouTube, no caso, dá para acelerar um pouquinho se você tiver um pouco mais de pressa, né? Vai anotando aquilo que te cabe, se você não conseguiu anotar na hora, dá uma pausa, né? E anota, tá bom? É muito importante para que você reveja esses pontos novamente depois e comece a desenvolver aquilo que está aí, um projeto seu, que talvez está só no sonho, mas que vai se tornar realidade a partir do seu movimento, da sua escrita, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Um abraço aí de 40 segundos para vocês, um beijo forte no coração e até uma próxima live com a graça de Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!